A ganância destrói fortunas, a ignorância destrói vidas. Essa é a lei de ferro do mercado, uma lei tão antiga quanto o dinheiro, e que jamais falha. Dias atrás, enquanto a noite caía sobre Guarulhos, um homem caminhava em direção ao próprio destino, sem saber que aquele seria o último passo como dono do próprio império. Um banco bilionário estava prestes a ruir, e o que parecia apenas uma notícia financeira, na verdade, é uma metáfora sombria sobre escolhas, ilusões, riscos e a vida de milhões de brasileiros, sobre a linha tênue entre ambição e imprudência, entre o risco calculado e o desespero. Hoje, não vamos falar apenas da queda do Banco Master. Vamos falar do que essa queda revela sobre você, sobre mim e sobre todos nós. A noite do aeroporto. São 22h30. O terminal executivo do aeroporto de Guarulhos está silencioso. Apenas o som dos passos ecoa no mármore polido. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, atravessa aquele corredor de vidro. Aos 40 anos, ele era a face de uma nova era de banqueiros, jovem, ambicioso, construindo um conglomerado que, no auge, gerenciava mais de 60 bilhões de reais. Um bilionário que gostava de velocidade, de crescimento rápido. Está prestes a embarcar em seu jato particular, um Falcon 7X, rumo a Malta, onde oficialmente faria uma nova e crucial negociação. Não era um voo de rotina, era o último voo. Mais um voo, mais uma negociação, mais um capítulo de uma história que parecia infinita. Mas, ao chegar ao final do corredor, 15 agentes da Polícia Federal surgem da escuridão. Não com armas em punho, mas com o peso da lei e documentos judiciais. A mão que estava prestes a segurar a maçaneta do avião, agora é segurada por algemas. Ele não sabia. Mas a história já estava escrita. O mandado de prisão preventiva vinha de Brasília, em uma investigação que, na época, envolvia denúncias de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. O império já estava em chamas. 12 horas depois, o Banco Central decretaria a liquidação extrajudicial do Banco Master, e um banco com mais de 62 bilhões de reais em depósitos simplesmente deixaria de existir. O começo inofensivo. Mas toda queda começa muito antes do impacto. A tragédia nunca é um evento isolado. É a conclusão lógica de uma série de decisões imprudentes. Um efeito dominó. Em 2019, o Banco Master, ainda chamado Banco Máxima, era apenas um banco pequeno, conservador, discreto, patrimônio líquido, ridículos em comparação com o que viria a ser. Menos de 200 milhões. Foco. Crédito consignado para aposentados. Era um negócio simples, quase humilde e extremamente seguro. Receber parcelas direto da folha de pagamento, calote praticamente impossível, rentabilidade estável, nada espetacular, nada grandioso, não despertava olhares, não gerava manchetes. Era o tédio lucrativo, mas insólido. Era a definição da palavra solidez. E às vezes é exatamente a solidez que incomoda. O tédio da segurança começa a pesar na alma de quem sonha grande, de quem quer deixar uma marca, de quem tem pressa. É a primeira lição. A pressa destrói a solidez. A transformação. O culto do crescimento. A partir de 2019, algo muda. E muda rápido. É o momento em que a ambição ultrapassa a prudência. Em apenas 4 anos, o patrimônio do banco explode. De 200 milhões para 3 bilhões. Um crescimento de mais de 1000%. Um foguete. O mercado olhava e aplaudia a visão e a ousadia. E como se faz isso? Como se desafia o tempo e a gravidade das finanças? Simples. Ou melhor, perigoso. Você promete o que ninguém mais promete. Você entra no jogo da alta rentabilidade para atrair liquidez de forma desesperada. O jogo da ganância. Enquanto bancos grandes pagavam 100% do CDI, o Master pagava 140%. Em alguns momentos, foram vistos CDBs com taxas ainda mais agressivas. A promessa era clara. Risco baixo, retorno de gente grande. Num país com juros altíssimos, isso significava quase 20% ao ano. Era irresistível. Como mel para a formiga. Como chama para a mariposa. E milhões de brasileiros correram para isso como se fosse a oportunidade da década. E aqui o Master já não é apenas um banco.
É a representação do seu maior instinto financeiro. A vontade de ganhar dinheiro fácil e rápido, sem esforço, sem entender. Ele sabia exatamente onde tocar na ferida do investidor médio. O risco invisível, a bomba relógio. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta nos anúncios, a letra miúda que te custa a fortuna. Se você paga 20% ao ano, precisa ganhar muito mais do que isso. Precisa de investimentos que rendam 25% dólares, 30% dólares ou mais, para cobrir custos operacionais e gerar lucro. E o Master investia em duas coisas principais, no que se chama de carteira ilíquida, a antítese do dinheiro que você precisava sacar amanhã. Precatórios, dívidas do governo que, embora sejam garantidas, podem demorar 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares anos para serem pagas. São títulos ótimos, mas que têm um prazo de resgate que desafia a paciência humana. Participações em empresas, equity. Comprando fatias de outras companhias, como o Banco Voiter e o Willbank. Ativos que valem muito no papel, mas não viram dinheiro na hora, pois não são negociados diariamente. Você não vende uma empresa do dia para a noite para cobrir um saque. Ou seja, o Master pegava dinheiro de curto prazo, o seu CDB que venceria em 6 meses, para investir em coisas de longo prazo. Ele estava, essencialmente, apostando que o dinheiro novo que entrava seria sempre maior do que o dinheiro antigo que saía. É como prometer entregar um carro amanhã, comprando uma fábrica que só ficará pronta daqui a 2 anos. Você está apostando no futuro para pagar o presente. Matematicamente, isso se chama descasamento de prazos, mismatching, que é a receita do colapso bancário. Emocionalmente, isso se chama arrogância. A arrogância de quem acredita que o crescimento vai durar para sempre e que as leis da matemática não se aplicam a ele. E, historicamente, isso se chama desastre anunciado. A espiral da morte, o barril de pólvora. De 2019 a 2024, a bomba inflava. O castelo de cartas estava sendo montado sob a luz dos holofotes e dos resultados financeiros surpreendentes. Mas a fundação era fraca, até que os sinais apareceram. Reportagens questionando a saúde do banco. Jornalistas e analistas de mercado começaram a fazer a matemática do descasamento. O cheiro de pólvora já estava no ar. Analistas levantando bandeiras vermelhas. O rating de crédito do banco, a nota de confiança, começou a ser rebaixado por agências independentes. Compras ousadas como o Voiter e o Willbank. Aquisições que pareciam ser o Banco Master se expandindo, mas que na realidade eram o banco trocando dinheiro por ativos ilíquidos para tentar esconder o buraco de caixa. E em 2025, um aporte misterioso de 2 bilhões. Um dinheiro que, segundo o mercado, veio de um fundo ligado ao próprio controlador, Daniel Vorcaro. Por que um banco sólido precisaria de um aporte gigantesco e repentino do próprio dono? Parecia expansão, mas muitos analistas hoje acreditam que era desespero. O banco estava sem caixa. Precisava de dinheiro vivo para pagar os resgates diários dos CDBs que venciam. A dívida crescendo. Os ativos sem liquidez. O banco estava afundando, e rápido. O mercado já não confiava. E o pânico silencioso dos grandes investidores começava a secar a fonte de novos depósitos. Era o início da corrida bancária. O veto do Banco Central. A tentativa final foi vender 58% do banco para o BRB, o Banco de Brasília, um salvamento, uma boia, o último sopro de esperança. O BRB, um banco estatal, daria a credibilidade e o capital que o Master desesperadamente precisava. Era a chance de sobreviver, mas o Banco Central vetou. O BC tem um papel claro: zelar pela solidez do sistema. Ele não veta por capricho. Ele veta quando os números mostram que a instituição não é mais viável, que o buraco é muito maior do que o comprador pode ou deve cobrir. E quando o BC diz não, é porque a situação já passou do limite. O BC sinalizou que a situação financeira e a qualidade dos ativos do Master eram insustentáveis. A fraude de gestão e o risco sistêmico eram grandes demais para serem ignorados. O banco estava podre por dentro, e agora todos sabiam. A prisão e o fim do império. O anúncio de compra pelos árabes, o último e desesperado boato de salvamento, acontece às 18 horas.
Às 22h30, o dono do banco é preso tentando embarcar para Malta. Coincidência? Fuga? Negociação legítima? O fato é que, no momento em que o Banco Central fechava o cerco, o banqueiro estava na pista de decolagem. A cronologia é brutal demais para ser apenas acaso. Pouco importa agora. Na manhã seguinte, o Banco Master deixa de existir. Uma instituição bilionária. Desaparece em uma única assinatura. O BC publica a resolução que decreta a liquidação extrajudicial, citando graves irregularidades e comprometimento da situação econômico-financeira. E o que sobra é o vazio. A ficha caindo para milhões de clientes. Os cenários do investidor. A cruel realidade. E então vem a pergunta que ecoa nos fóruns de investimento. Quem tinha CDB do Banco Master? E agora? Existem dois mundos, até 250 mil, o mundo da garantia, cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, FGC. Vai receber. Não imediatamente, pois o processo de liquidação e ressarcimento pode levar meses, mas vai. O FGC é o seguro que protege o pequeno investidor, o antídoto contra o pânico generalizado. Acima de 250 mil, o mundo do risco real. Aí é fila de credores. Você é um credor. Seu dinheiro é legalmente um empréstimo ao banco, sem garantia, sem prazo, sem promessa. Você tem que esperar que o liquidante do BC venda os ativos ilíquidos do banco, os precatórios e as participações em empresas, para receber o que sobrar. Que o valor que sobra depois que tudo é vendido pode ser pouco, muito pouco. O risco se materializou. O retorno de 140% do CDI se transformou potencialmente em uma perda substancial do capital. Mas existe uma terceira categoria, a pior de todas. Quem investiu sem entender nada. E esse grupo é enorme. São pessoas que foram atraídas apenas pela promessa de alto rendimento, sem sequer saber o que era um FGC, sem saber o que era descasamento de prazos, ou quem era o banqueiro por trás do nome. E a ignorância é o maior custo de todos. A verdade sobre ganância e ignorância. A queda do Banco Master não é apenas sobre finanças, é sobre comportamento humano, é um espelho sobre a nossa cultura financeira. É sobre como promessa alta hipnotiza. Ela desliga seu senso crítico. Risco invisível seduz. O risco que você não vê é o mais perigoso. Ignorância parece confortável. É mais fácil não pesquisar do que admitir que não sabe. Atalho parece inteligente. O caminho mais rápido para o lucro é, geralmente, o caminho mais rápido para a perda. Ganância parece lógica. A voz que te diz, eu mereço esse retorno mais alto. Ilusão parece oportunidade. A crença de que você, e apenas você, encontrou o segredo que ninguém mais viu. É sobre como milhões de brasileiros querem retorno alto, sem entender nada do que estão fazendo. É a aposta de que o sistema é mais forte que a matemática e de que a sorte estará ao seu lado. É sobre como gente comum investe o dinheiro de uma vida inteira, por ouvir alguém dizendo, relaxa, tem FGC. O FGC virou um mantra irresponsável, usado para justificar qualquer imprudência. Ele é um seguro, não um convite à cegueira. Lições que você precisa aprender. Rentabilidade alta sempre cobra a conta. Não existe almoço grátis. O preço de um retorno maior é sempre um risco maior. Se você não entende onde seu dinheiro está, você está em risco. Diversificar é prova de humildade. Você não coloca todos os ovos na cesta de um banco que te paga 140% do CDI. Ganância é uma forma de cegueira. Atalho é sinônimo de armadilha. Confiança demais em um único nome é pré-anúncio de tragédia. Todo mundo está fazendo. É o mantra da massa. E a massa, no mercado, geralmente está errada. O futuro pune quem vive no automático. E, acima de tudo, quem não aprende com a queda dos outros está condenado a cair do mesmo jeito. Você acaba de ter a lição mais cara do mercado, de graça. Não a desperdice. A queda do Banco Master não é apenas sobre um banco. É sobre escolhas, é sobre ilusões, é sobre você, sobre o que você valoriza, a segurança ou a promessa vazia. Se esse vídeo fez você enxergar algo, compartilhe com alguém que você ama, para que o dinheiro dela
não vire apenas mais um número na fila de credores de uma tragédia anunciada. Não por mim, mas porque você pode impedir que essa pessoa perca tudo. E uma vida vale mais do que qualquer banco.